Boa tarde, meus queridos irmãos, queridos amigos. Nós vamos dar início a mais uma devocional, uma palavra de esperança para tempos difíceis. Eu quero convidar você a abrir ou ligar a sua Bíblia no livro de Gênesis, o capítulo de número 46, os versículos de número 26 e 27. Gênesis 46, os versículos 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus: Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Nesse texto das Escrituras, nós podemos falar que está terminando a história de uma família, a história dos patriarcas nos seus primórdios, a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando nós chegamos aqui a esse texto, na verdade, nos parece muito frustrante. Diz aqui que todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Quando nós paramos para refletir um pouco sobre o livro de Gênesis, fica evidente para nós que esse livro ele pode ser dividido em duas grandes divisões. Os primeiros 11 capítulos, podemos falar de primórdios, e o capítulo 12 até o capítulo 50 é o período patriarcal, a origem do povo judeu, do povo de Israel. E quando nós começamos a ver essa origem no capítulo 12, com Abrão, Deus o arranca da sua terra e o conduz para a terra que Deus havia preparado, a Canaã. A palavra para Abrão, para motivá-lo, porque é muito bonito quando nós olhamos as Escrituras dentro dessa perspectiva, que Deus é soberano, Ele faz conforme a vontade dEle, mas ainda assim Deus ele cria elementos que trazem motivação a nós. Deus simplesmente poderia ter ordenado a Abrão que saísse da terra dele e fosse para onde ele havia determinado. Mas a Bíblia diz que Deus motivou Abrão. Deus disse para Abrão que ele seria um povo, que dele iria proceder um povo, uma descendência numerosa, como as estrelas no céu, como a areia nas praias. E Deus fala com Abrão que ele seria frutífero, que a descendência dele se multiplicaria muito. O nome de Abrão chega a ser mudado para Abraão. Mas Abraão vai ter um filho já com a idade avançada. E o filho da promessa, Isaque. E apenas esse filho, que é o filho da promessa, já com a idade bem avançada, os outros filhos que ele tem, ele separa esses filhos, manda para outros lugares, porque o filho prometido era aquele ali. Como poderia vir uma descendência tão grande numa família tão pequena? Esse Isaque, ele vai receber de Deus a mesma promessa que o seu pai, Abraão, havia recebido. Que ele seria frutífero, que ele iria se multiplicar bastante. E ele tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E esses filhos se tornam opositores um ao outro. E num certo momento parece até
que uma dessas descendências vai ser exterminada por causa do ódio de um dos irmãos em relação à situação que envolvia a bênção chamada de primogenitura. De uma forma mais específica, o ódio de Esaú, porque Jacó roubou a bênção que seria dele. Nós conhecemos o texto bíblico e sabemos que, na verdade, Esaú desprezou a bênção que Deus havia determinado naturalmente para aquele que era o primogênito. Embora havia uma promessa acerca disso, de que o mais velho serviria ao mais moço. Jacó, ele vai receber também a mesma promessa que Abrão, seu avô, havia recebido, que seu pai Isaque recebeu, de que ele seria frutífero. Num certo momento, até parece que as promessas de Deus vão se cumprir na vida de Jacó. Jacó teve 12 filhos, mas, no entanto, esses filhos não se entendiam. E um deles, José, passou a ser odiado por todos os seus demais irmãos. E quando nós chegamos aqui ao término da história desta família, chamada por Deus para abençoar as famílias da terra, essa família chamada por Deus para frutificar, multiplicar, para ser de uma natureza tão extraordinária que não seria contada como são as estrelas ou a areia das praias. E nós deparamos com esse texto. Foram para o Egito, 70. É muito frustrante quando nós olhamos o texto e chegamos aqui nesse momento da narrativa. E eu gostaria de fazer aqui algumas considerações antes de seguir avante. Não será porventura que também nós, ao olharmos para a nossa história, nos encontremos um pouco frustrados de que não tenhamos avançado tanto? Nós sabemos a promessa de Deus para Abrão, e Deus falou que o povo iria para o Egito, seria formado um grande povo, ficariam escravos por séculos ali, mas depois seriam libertos e haveriam de receber uma grande bênção, uma terra maravilhosa. Mas quando nós olhamos o texto, nós ficamos muito frustrados com o texto. E eu quero convidar você a pensar sobre a sua vida. Hoje, quando eu estava olhando o Facebook, eu vi lá uma lembrança de 7 anos atrás, dia 2 de setembro de 2013. E eu fazia uma consideração acerca desse texto e da história dessa família, de como nos parece frustrante que apenas 70 pessoas entraram na terra do Egito. E na ocasião eu falei dessa frustração da vida, de nós muitas vezes andarmos muito, fazermos muitas coisas, mas quando paramos para refletir, nós não avançamos de fato. E pode ser que você esteja frustrado hoje, porque você não avançou na família, você não avançou na vida profissional, você não avançou em relacionamentos, amizades, você não avançou na vida espiritual. Eu sempre considero essas coisas. Como me parece, muitas vezes, que eu não avancei na vida espiritual. Nós olhamos para trás e pensamos, meu Deus, eu poderia ser alguém com mais conhecimento da palavra. Eu poderia ser alguém com mais intimidade com o Senhor por meio da oração. Eu poderia ser alguém que poderia ter sido mais usado pelo Senhor para pregar a palavra, para anunciar a Jesus. Eu poderia ter ganho muitas e muitas almas para Cristo. Mas nós paramos em um dado momento e olhamos e ficamos frustrados. Parece que nós não avançamos muito. Então eu quero convidar você a virar um pouco as páginas aí da Escritura
e parar no livro de Êxodo, logo em seguida. No capítulo 1 do livro de Êxodo, no versículo 7. Presta atenção o que diz aí. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Aqui em Êxodo, nós vemos cumprida a promessa que Deus havia dado a Abraão, a Isaac, a Jacó. Eles não viram o cumprimento da promessa. No máximo que Jacó experimentou foi essa alegria de descer 70 da terra de Canaã para a terra do cativeiro. Apenas isso. E pode ser que este sentimento esteja afetando as nossas idas neste momento. De que nós não avançamos e de que a promessa não se cumpriu em nossa vida. Tenha paciência. Confia em Deus. Essa é uma palavra de esperança para quando parece que tudo deu errado na vida. Então, se esse é o seu sentimento, deu tudo errado na sua vida. Família não deu certo, profissão não deu certo, relacionamentos não deu certo, vida espiritual não deu certo, você avançou, mas foi muito pouco. O sentimento é de que nós não fizemos diferença como nós deveríamos ter feito. Vamos confiar na palavra do Senhor. Ainda que pareça que tudo tenha dado errado, vamos fazer a vontade de Deus. Abraão percorreu toda aquela terra que Deus havia prometido e ele foi dono de um pedaço de terra que ele comprou para ser o cemitério da família. Ele andou toda a terra da promessa, mas com os olhos voltados para o céu, porque ele aguardava uma pátria superior. Vamos fazer o mesmo? Vamos levantar os nossos olhos para o céu neste momento? Vamos acreditar que Deus é fiel? Ele vai cumprir todas as suas promessas, ainda que pareça demorado, ainda que pareça que tudo deu errado até agora e não tem mais como dar certo. Vamos crer na palavra do Senhor, porque o Senhor é fiel em todo o tempo. Foi justamente no período de aflição, foi justamente no tempo do cativeiro que Deus cumpriu a promessa. Quem sabe é hoje, esse momento, o momento da aflição, o momento da angústia, o momento da reflexão, o momento da decepção, o momento da frustração, o momento do sentimento de que deu tudo errado. Quem sabe a partir de agora que Deus vai operar uma obra muito grande, que Deus vai operar um grande milagre. Deus fez isso na vida de Israel. E dali, os 70, foi formada uma nação muito grande, muito poderosa. Se multiplicaram, grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado pela tua palavra, porque é verdade que somos tomados por sentimentos de frustração, de decepção. Muitas vezes ao longo da caminhada nos parece que deu tudo errado. Os nossos projetos não vingaram. E a própria palavra do Senhor parece não ter se cumprido em nossas vidas. Nesse momento, o teu Santo Espírito nos faz lembrar da palavra. Outros homens tiveram estes sentimentos. Os discípulos nos dias do ministério do Senhor Jesus tiveram este sentimento. O reino havia chegado. O rei estava presente. Mas parecia não ter acontecido muita mudança. Parecia não ter acontecido diferença alguma na vida dos discípulos, nas lutas, nas dificuldades, nas situações pelas quais eles passavam. Ó Deus, é verdade, nós também declaramos
Porque muitas vezes ao longo da caminhada nos parece que as coisas não melhoraram muito, que nós não avançamos. Ajuda-nos, ó Deus, que seja esse tempo de aflição, que seja esse tempo de angústia, que seja esse tempo de nós buscarmos a Ti intensamente, para vermos o derramar do Teu Espírito sobre a nossa vida. O Senhor multiplicou, o Senhor frutificou, o Senhor encheu a terra do povo do Senhor. Derrama assim copiosamente o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Assim nós oramos, gratos a Ti, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer um convite para você. Amanhã nós vamos estar estudando em nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Muriaé, o capítulo 15 do livro de Atos. E o capítulo 15 de Atos vai mostrar conflitos na igreja. Ninguém gosta de conflito, mas os conflitos, eles são uma realidade. Como você reage diante dos conflitos? Nós vamos perceber como a igreja de Antioquia e a igreja de Jerusalém e os membros daquelas igrejas reagiram diante do conflito. Fica esse convite para você e nós estaremos de volta na próxima quarta-feira com mais uma palavra de esperança para tempos difíceis.